O livro Bahia, Minha Paixão, primeiro campeão do Brasil, do jornalista baiano Nestor Mendes Júnior, vai ser lançado em Salvador nesta quinta-feira. Vai ser na Arena Fonte Nova, a partir das 5 horas da tarde, com a presença de diversos jogadores, ex-jogadores, técnicos, preparadores físicos que estão ou já passaram pelo clube. Lançamento que ocorre quando o Bahia abre novo capítulo na sua história. Afinal, o clube está sob nova direção do Citigroup, sob o comando de árabes, chineses e norte-americanos. O jornalista e escritor Nestor Mendes Júnior é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Tudo bom, Nestor? Prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Amigos aqui da tarde. Um prazer falar no Isso é Bahia com a Bahia e com a torcida do Bahia, principalmente. E esse livro, ele conta a saga, não é, do Esporte Clube Bahia, desde a sua fundação em janeiro de 31, não é? Até a temporada de 2021, quando o clube completou 91 anos de existência. Não inclui essa nova etapa agora, não é? Essa virada de chave com o Citigroup à frente do clube, mas tem muita história, imagino eu, que você resgata nesse livro, não, Nestor? Esse livro é de 31 a 21, né? Tinha uma hora que você tinha que... Livro e qualquer obra que você faz, qualquer trabalho, jornal, você tem que chegar uma hora e fechar a edição, tem que fazer porque um corte, senão... né? Não acaba nunca. Não acaba não. As notícias continuam pululando lá, né? Em história, em literatura, é a mesma coisa. Você tinha... O livro tem 320 páginas, mas tinha assunto, história para 1000 páginas, sem nenhum tipo de dificuldade. Então acaba em 21, né? Esse é um livro que conta essa saga, né? Um almanaque que vai com temporada de 32 a 21 e que tem essa história toda, que é uma história de paixão, né? O Bahia nasceu de jogadores da Associação Atlética e do Baiano que encerraram suas atividades no futebol profissional em 29. Esses jogadores qualificados da Associação e do Baiano ficaram sem ter onde jogar. E aí continuaram jogando amistosos, jogos especiais. E aí depois disseram, vamos fundar um clube. Nasceu a ideia, a princípio era o preto das cores do Baiano, o azul e branco da associação. E aí alguém lá disse, não, porque não com as cores da Bahia? E nasceu em 1º de janeiro de 1931 o Esporte Clube Bahia, que é um clube que nasce num momento de renovação política do Brasil, né? De quais fontes você bebeu, Nestor, para resgatar essa história toda? Jefferson, esse livro, ele tem um primeiro livro, que é de 2001, que são os 70 anos, né? Na época, eu fiz mais ou menos 200 entrevistas com ex-jogadores, dirigentes, treinadores, pessoas que tinham algum tipo de ligação com a história do Bahia. E depois esse livro foi aí enriquecido com pesquisa, né? Os arquivos de jornais. Aqui à tarde foi fundamental no seu arquivo, que vem desde do início do século, né? E que foi fundamental para a composição do livro. Quando eu resolvi atualizar esse livro agora, quando eu comecei, eu disse assim, não é uma atualização, não é somente mais 20 anos entre 2001 e 2021, tem que ser um novo livro, uma nova história com essa base de 2001, né? Mas aí foi ampliado principalmente com a incorporação de novas histórias, né, de permear essa saga do Bahia de 91 anos, com novos elementos da torcida, elementos do time, elementos das disputas, elementos do próprio cenário da Bahia e do Brasil ao longo desses anos, né? Tem um capítulo, que é o capítulo 2, que trata do ano a ano, que é uma coisa meio almanaque, mesmo que no livro de 2001 era muito resumido, né? Era tipo, você tinha 3 temporadas num parágrafo só. Agora não. Você tem uma página dedicada a cada temporada. Realmente ele funciona como história, como literatura e também como um almanaque de pesquisa, com os elementos do futebol de cada ano, mas também os acontecimentos que permearam aquele ano, né? Você tem
eleição de Marta Rocha para Miss Mundo, para Miss Mundo não, ela perde, né, para a norte-americana. Você tem a canonização de Irmã Dulce, você tem o primeiro livro de Jorge Amado, você tem o Elevador Lacerda, que é de 31, que é de 30, né, dessa época da fundação do Bahia. Então, é um livro que ele aumentou a informação e, consequentemente, eu acho que muito a qualidade do produto, da obra também. Mas no teu primeiro livro, conta muito a história do Esporte Clube Bahia. Agora, esse aqui, até pelo título, é Nunca Mais, 25 anos de luta pela liberdade no Esporte Clube Bahia. Você pega aqui mais essa transformação política que aconteceu no Bahia, que era um time tradicional, com os cartolas e as figuras folclóricas e épicas, o Osório, o Maracajá, etc. E depois essa virada, que começou com a participação muito grande da torcida, né, definindo os rumos. Que resumo você traz aqui dessa história, Nestor? E o que é que diferencia o Bahia dos outros times, aqui da Bahia do restante do país? Ernesto, esse livro Nunca Mais, né, inclusive a capa o símbolo da Revolução Francesa, né, que é a mudança que acontece no Bahia em 2013. Esse livro é de 2014, é um resumo das lutas mais intestinas. Estamos falando de um outro livro agora. Né? Esse Nunca Mais é de 2014, que é sobre essa luta política para a mudança do Bahia. Você que é um jornalista, um pesquisador também, está na presidência da ABI. A ABI tem uma história maravilhosa de luta, de defesa da liberdade de expressão, da democracia na Bahia e no Brasil. Você tem ideia, até 2013, quando se faz a Revolução Tricolor, né, a gente tira uma ditadura que talvez era uma das mais antigas do mundo, né, junto com a da Coreia do Norte, que continua até hoje. Mas a ditadura é um negócio assim, completamente... ele não é nem absurdo, ele é imbecil, porque ele tira as liberdades individuais, ele tira as liberdades políticas e ele mata a liberdade econômica. Dentro de um time de futebol. Dentro de um time de futebol. Pra você ter ideia, o Bahia tinha uma assembleia, um conselho deliberativo com 300 conselheiros e, às vezes, o número de sócios pagantes era de 200, era de 180, 160. Quer dizer, você tinha mais representantes do que sócios em dia pagando. Isso durante anos. A gente desperdiçou uma massa apaixonada, que é uma massa consumidora. Pra você ter ideia, hoje a gente está chegando próximo de 50 mil sócios, assim mesmo com o Bahia numa vitrine relativa. Até o ano passado estava na segunda divisão do brasileiro. Entendeu? E essa sua paixão pelo Bahia, Nestor? Esse é o terceiro livro que você está lançando, esse agora, quinta-feira, não é? Bahia, Minha Paixão, primeiro campeão do Brasil. Teve o Nunca Mais, que é o segundo, foi lançado já tem um tempo. Nunca Mais, 25 anos de luta pela liberdade no Esporte Clube Bahia. E o primeiro é Bahia Esporte Clube da Felicidade, né? Que inclusive o título é uma sacada do bordão que Paulo Gaudenzi usava para o turismo, né? Bahia, Terra da Felicidade, que vem da música também, né? Sim, Bahia, sim. Terra da Felicidade. Então, se a Bahia é a Terra da Felicidade, o Bahia só pode ser o Clube da Felicidade também, embora com alguns momentos infelizes também. Mas a paixão vem de menino, Jefferson. É uma história assim, como todo menino que se apaixona pelo futebol, né? Hoje você ainda tem, você vê guris, né? E esse livro, o Bahia Minha Paixão, ele está muito calcado. As separatrizes são em cima de crianças, né? Simbolizando a geração que daqui a 50, 70 anos vai estar torcendo pelo Bahia no lugar da gente. Então, e você estava dizendo, pesquisou arquivos do Jornal à Tarde, mas também entrevistou centenas aí de figuras que tiveram história, relação com o Bahia. Essa oralidade é uma fonte de informação fantástica, né? Que não está registrada em lugar nenhum. A oralidade é fundamental em qualquer obra, né? Em qualquer discurso histórico, a oralidade é fundamental. Você tem que somente depois ter uma fonte confiável que consiga fazer bater esses dados, né? Às vezes você tem a memória de alguém que fala de um jogo fantástico, aí quando você vai olhar tem uma discrepância de data, por exemplo. E o jornal, né? O jornal
tem um papel importantíssimo, porque ele é um registro é um documento daquele dia, né? E é mais ou menos hoje. Você tem Ernesto, que lida com essa questão aí na BI, a gente que lida, jornalistas, você também, Jefferson, com essa questão da fake news, né, da mentira. E o jornalismo é o melhor remédio contra fake news, né, o melhor remédio contra a mentira, porque ele checa, ele apura, ele tem gente trabalhando na informação, enquanto que a fake news não é criada por tem alguém que assina para dizer que é responsável por aquilo ali, né? Alguém que foi lá, né, o repórter estava lá na Fonte Nova com o scout, vendo o jogo, registrando a partir de uma súmula do jogo. Então, tem uma importância fantástica e continua, vai ter até o final dos tempos. Se um dia tiver um Armagedon, até esse dia o jornalismo vai ser fundamental, porque ele tem essa capacidade de atestar a veracidade da informação, diferente dessa coisa criada hoje nos gabinetes de ódio, de você querer vender a mentira como uma informação. Então, eu acho que o jornalismo foi e será fundamental. No livro foi fundamental. Mas voltando um pouquinho à sua pergunta, essa paixão que um menino tem pelo um clube, né, pelo um time, pela seleção, por alguma coisa, por um jogador, que continua até hoje e vai continuar a paixão pelo futebol. Você não, nem Freud, eu acho que se retornasse da Alemanha e saber explicar, né? Da Áustria e fosse fazer essa coisa aí, não ia explicar, porque é uma coisa que não tem, é paixão, né? Você acaba criando uns elementos assim em torno dessa coisa de gostar mesmo, que você não explica. Você muda de trabalho, muda de profissão, muda de mulher, muda de marido, mas não muda de time, né? Um negócio assim Nestor, apaixonante. Parabéns, viu? Parabéns. Lançamento marcado agora para quinta-feira. Depois da manhã. Depois da manhã. Bahia, Minha Paixão, primeiro campeão do Brasil. Obra aí do jornalista baiano Nestor Mendes Júnior. Quinta-feira, portanto, na Arena Fonte Nova. Vai ser a partir das 5 da tarde, não é isso? Com a presença aí de diversos jogadores, figuras que fizeram parte dessa história. E que venha o quarto livro, que essa paixão continue, ó. O quarto livro ele já vai contar a história do resultado do SAF, da SAF aqui no Bahia. Que é outra história, né? Esse livro, só rapidamente para concluir, tem 90 anos de história, 91 anos. A SAF, o contrato da SAF, são de 90 anos, então já é um novo livro, uma nova história. Agora o Bahia... Ele for rejuvenescido como ele está, com essa cabeleira preta, ele vai escrever esses 90 anos. Mas o André Alzeda da vida, outros aí os garotos hoje que foram fazer jornalismo, fizerem história, fizerem literatura, vão fazer isso. E acho que o Bahia se renova, o Bahia passa a ser transnacional, né? Árabe, chinês e norte-americano hoje comandando. A torcida não quer saber muito disso, não. A torcida quer título, quer gol, quer ganhar campeonato. A gente já teve um presidente de origem árabe, né, que é Saad, Alfredo Saad. Então, a gente já tem um pouco de expertise de lidar com os árabes. E qualquer coisa, se tiver algum problema, com certeza a torcida do Bahia vai fazer a primeira intifada no hemisfério sul, né? Vai ser os árabes que se preparem, porque a torcida do Bahia não é brincadeira, é um negócio assim... Então você está torcendo para o Marrocos também, né? Torcendo para o Marrocos. Marrocos e Argentina, né? São nossos irmãos, tanto africanos mas como... hoje vai dar Croácia, viu? Um passarinho me contou. Rapaz, eu acho que não. Eu cantei Croácia nos pênaltis contra o Brasil, mas hoje eu acho que não vai dar, não. Croácia, ele tem um sistema fantástico, tem um Modric jogando absurdamente, talvez um dos melhores cérebros do mundo de comando de meio campo, mas eu acho que Croácia fica. Vamos aguardar, logo mais às 4 horas. Aí, né? Nestor, muito obrigado, querido, sucesso sempre, parabéns mais uma vez aí pela obra e seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Tá eu bom? sei disso, obrigado amigos, eu estou aqui entre amigos e é muito bom e convido toda a nação tricolor, inclusive hoje os muçulmanos da Bahia, né, que passam a torcer pelo Esporte Clube Bahia, né, a partir dessa SAF, que estejam lá na Arena Fonte Nova, a partir de 17 horas, uma festa com a banda da Polícia Militar, com a Orquestra Sinfônica Santo Antônio lá de Conceição do Coité, com as tricolíderes, né,
Vai ser um lançamento de livro, mas é uma festa tricolor também. Maravilha, como bem merece. Um abraço mais uma vez. Nestor Mendes Júnior conversando conosco aqui no Issa Bahia. Agora são 8h47 na Tarde FM.